Eu sei que você conhece alguém que precisa do tratamento com a cannabis, ou quem sabe você mesmo, mas talvez você nem saiba disso ainda, ou tenha preconceito, medo, não sabe nem por onde começar. Mas é por isso que eu estou aqui. O meu filho autista usa cannabis medicinal há quase 3 anos e a nossa vida mudou por causa dessa planta. Eu sou Manu Pinheiro, mãe atípica, jornalista, e eu estou aqui para te mostrar como é viver com a cannabis e os benefícios que ela pode trazer em várias patologias. E hoje a gente vai falar sobre a cannabis no tratamento do lipedema, no esporte também, com o Dr. Gilberto Kosserginski, que é médico do esporte, prescritor de cannabis e também paciente de cannabis. E eu já vou contar uma coisinha aqui. O doutor foi quem me acompanhou no meu pré e no meu pós-operatório de lipedema, Eu né, doutor? lembro, eu Lembra lembro, disso? lembro disso. Lembro, assim, foi recente isso, tem Sim, menos de um ano, não, tem um ano e meio um ano e quase. meio, É, é um ano e vai meio. fazer um ano e meio. E foi sucesso, Foi. foi muito Foi bom. maravilhoso. Lembra que eu nem cheguei a usar o oxicodona? Não, não Não, precisou. não E a precisou. recuperação foi fantástica. Foi, nossa, eu Rapidinho você já estava voltando. muito bem. Eu tava cozinhando, tava fazendo, assim, me movimentando bem. As drenagens, assim, que é o grande terror, assim, de quem faz a cirurgia, foi bem tranquilo, foi bem suportável, assim. Nossa, foi sensacional. Ah, que bom, a gente vê que, não indiferente de outras medicações, etc., a cannabis, ela é uma polivalente no lipedema, ela tem várias ações no lipedema, inclusive preparar para a cirurgia. Sim, a gente já vai falar sobre isso, mas vamos começar do começo. Eu quero saber como é que foi a sua história com a cannabis. Como é que começou? Não, o uso medicinal da cannabis começou porque eu tive um câncer. Um Hum, câncer de testículo, até aí tudo bem. Fiz cirurgia, quimioterapia e quando passou o efeito da quimioterapia, eu comecei a ter muita dor nos pés e nas mãos. Até então eu era cirurgião geral e uhum. trabalhava com as mãos. Infelizmente, Você era cirurgião eu geral? era cirurgião geral. Caramba. Eu tive que parar a minha vida por causa das dores. Ai, meu Deus, eu tô até com vontade de chorar, meu Mas não, Deus. não. Tô Que aqui, tá? O que é importante triste. é que isso tem, É, tem um final feliz, sim. né? Então, o tratamento do câncer, ele me deixou com sequelas, né? Não só neuropática, mas endócrinas. Eu pesava 85 quilos, eu cheguei a pesar 160. Nossa. Então, me salvou, mas me deu algumas lembranças do tratamento, Aham. né? E a dor continua até hoje, e o peso é uma briga eterna. Uhum. E aí eu tomava várias medicações e virava a noite pelo dia, então eu dormia durante o dia e à noite ficava acordado. Cheguei a tomar 8 miligramas de Rivotril para tentar Meu dormir Deus. e nada fazia efeito. Morfina, todos os antidepressivos, tudo isso que você imaginar que uma pessoa com dor crônica já passou, eu passei. Só que um belo dia eu falei, não está adiantando nada e minha vida está um inferno, porque eu não tenho qualidade de vida com essas medicações, a dor continua, vou parar com tudo. Uhum. E drogas que causam dependência. Sim. Eu simplesmente parei num dia, passei 5 dias infernais e os outros dias eu continuava com a mesma dor que tinha com a Uhum. medicação. Cogitaram colocar bomba de morfina, Meu Deus. colocar marca-passo na minha medula para dar choquinho para enganar a dor. Enfim, um inferno. E fui procurar ajuda nos Estados Unidos, onde eu descobri a tal da medicina integrativa, que lá é levada a sério e Uhum. tem até é reconhecida como especialidade. E no meu curso da especialidade tinha um módulo inteiro de cannabis medicinal, Isso lá nos Estados lá nos Unidos. Estados Aqui, Unidos, isso era que ano, mais ou menos? 2011. Ah, nossa, faz muito tempo, né? É, tem 13 anos que eu tive contato. Aham. Me formei em 2014, habilitado a prescrever cannabis medicinal. Uhum. E usava em mim para controle da dor. Só que a gente não tinha todas essas opções que tem. Era basicamente CBD e, Isolado. e isolado, full e Ou full. broad, Aham. e o THC, que já me adiantou muito. Uhum. Eu voltei a ter vida, eu voltei a conseguir dormir mais de 2 horas. Caramba. Eu consegui me movimentar, fazer atividade física e por necessidade de não ser mais cirurgião, acabei optando por fazer uma especialidade de medicina do esporte. Uhum. E desde então eu trazia, entre aspas, um cotrambando de cannabis para meus pacientes, porque lá eu trazia na mala e rezava para não ser pego aqui na receita. E nunca foi.
Graças a Deus, não. Eu já cheguei Olha, a pegar 20 frascos meu Deus. e distribuía, porque não dá para vender, né? Você tem que distribuir, então a gente tem que fazer o bem. Inclusive, você viu aquela história recente que teve da russa que foi presa no aeroporto porque estava levando o canabidiol para a irmã com câncer? Isso. Nossa, isso me partiu tanto o coração. Eu fiquei assim, arrasada, indignada, assim. E não tem nada que se possa fazer, né? É a legislação do país, a gente tem que acatar a legislação do país. No Brasil tem a brecha da cannabis medicinal, Uhum. mas na Rússia não. Teve até uma atleta americana que também ficou presa por causa disso. Sim, sim, eu soube disso. Então a gente tem que entender para qual país a gente está viajando para saber se vai poder levar ou não, para não sofrer riscos, né? E tem países que você pega até pena de morte por causa disso. Nossa. Né? Mas aí eu comecei a me tratar e tratar alguns pacientes, a princípio com dor, e dor crônica basicamente, e estudando mais ainda a cannabis medicinal, vendo o mecanismo de ação dela, eu consigo aplicar em vários tipos de patologias hoje em dia. E o lipedema Nossa. não é diferente. Sim, é aí nesse ponto que eu quero chegar. Como foi que você, primeiramente, conheceu o lipedema e reconheceu que a cannabis poderia ser uma ferramenta ali para ajudar no tratamento? Meu primeiro contato com lipedema foi em 2019, uma paciente que tinha muita dor por causa do lipedema e estava de difícil controle. Eu usei inicialmente para dor. Só que ela começou a desinflamar tanto que o lipedema dela, que era grau 3, foi para grau 2. E ela não entendia o porquê, que ela não estava fazendo absolutamente nada de diferente. Uhum. E aí eu falei, bom, pode ser a cannabis. Nossa, nossa. É legal quando acontece isso, né? Tipo assim, essas epifanias, assim, nossa, uau. Parece que aquela, tipo assim, a cabeça, né, explode, assim, de Sim. ideias. E aí começou a ver os outros canabinoides isolados. CBG, o CBN, o CBC. Então, primeiramente, vamos explicar o que é o lipedema, né, para quem está assistindo a gente entender melhor, e qual que é a ação da cannabis no lipedema, né, o potencial da cannabis e tudo. Então, as pessoas confundem lipedema com celulite Uhum, e com linfoedema, uhum, né? São problemas diferentes. Então, vamos falar de uma forma muito aham. fácil, né? A celulite, que a gente chama, não é o nome médico. É não, né? Não é o Qual nome é médico. o nome técnico da celulite? A celulite tem um nome bem feio, é lipodistrofia ginoide, Eita. que é um fenômeno mais comum em mulheres, que é uma inflamação da gordurinha, mas ela é adquirida. Uhum, O lipedema é aquela gordurinha que você nasceu e em alguma hora ela vai acordar e vai falar, eu vou inflamar e vou crescer. Então tem um caráter familiar hereditário. A celulite não, é mais estilo de vida, mais o que você come, ausência de atividade física, exposição aos hormônios, isso é celulite. os picos hormonais que a mulher É, sofre, né? sofre. E os homens também que sofrem de obesidade também têm lipodistrofia ginoide. Uhum. Né? Apesar do ginoide lembrar a mulher, alguns homens também sofrem desse fenômeno de celulite. Quando Mas o lipedema é diferente, né? lipedema não, você nasce com aquela gordurinha defeituosa. Caramba. E ela vai inflamando, inflamando, e ela sofre mais ação do estrogênio, que é o hormônio feminino. E quando esse estrogênio misturado com essa gordurinha defeituosa, ele cresce. E dependendo da paciente, você tem verdadeiras deformidades. Sim, muitos casos, né? Né? É uma a cada 10 mulheres, mas eu acredito que é maior. Eu Mais. acredito, sei lá, umas 3 ou 4, É, porque depois que começou a se estudar mais e se descobrir sobre o lipedema, é, parece que a gente entende melhor e já reconhece, né, quando a gente vê. sim. E a gente olha para a pessoa e sabe diferenciar se é celulite, se é lipedema ou se é um linfedema, que é uma outra doença, essa mais rara, que a gente pouco faz diagnóstico também, que geralmente é o cirurgião vascular que trata. Né? O lipedema hoje é um problema de várias especialidades, Uhum, né? Inclusive da medicina do exercício do sim. esporte, que a atividade física faz parte do tratamento. Só que essa é uma gordura de difícil remoção. Com dieta, atividade física e controle do sono e drenagem linfática, você tem um pouco de resultado, mas não é o ideal. Uhum. O tratamento definitivo é o cirúrgico, mas nem toda paciente consegue acessar
E o que que a paciente sente, né? Explicando assim para quem está assistindo. Eu sei, né? Porque eu passei por isso. Mas quais são os sintomas assim mais comuns? O que que ela sente? Dor. Dor. Uma dor desproporcional ao problema. Ela sente as pernas literalmente cansadas e doloridas. Quando é na perna. Você pode ter no É, braço também. aham. Né? Então você sente a região afetada com desconforto de dor. Aí vamos fazer o inverso. O que você sentiu quando estava em pleno lipedema? Então, eu sentia cansaço nas pernas, as pernas pesadas, muito cansaço. Eu não chegava a ser dor, mas era porque eu também sou bem resistente assim para dor. Era um incômodo mesmo assim. Tem uma frase que a doutora Aleciana, você conhece, né? Ela fala assim que a mulher com lipedema, ela lembra que ela tem pernas. Sim. Uma mulher que não tem lipedema, ela não lembra, ela não tem por que lembrar que ela tem perna, porque a perna dela, sei lá, é normal, não é diferente como a nossa, né? Então, se a gente vai colocar um short, uma saia, a gente já olha e vê assim, nossa, mas não tá aparecendo aqui, então acho que não vou colocar. A mulher que não tem lipedema, ela não lembra, ela não precisa disso, né? Do ponto de vista estético, ela Aham. lembra celulite É, indesejada. sim. Então faz muita confusão. A mulher Mas é acha que ela está com diferente. uma celulite, É. mas é diferente. A celulite tem uma textura, o lipedema tem outra. O lipedema tende a ser mais duro do que a celulite tende a ser mais molenga. Uhum. Né? Quando você pressiona o lipedema, a pessoa sente desconforto. É. Celulite não. Né? Então tem esses poréns. Mas o tratamento é muito parecido com o da celulite. Né? É uma alimentação que não te inflame tanto, é uma hidratação adequada, é uma atividade física adequada para você. Isso que eu ia perguntar. O lipedema, virou moda, né? Porque na verdade não é nem isso, é porque começou a se falar muito disso agora. Só que eu vejo que tem muita gente querendo se aproveitar disso, desse momento, assim, desse boom de informação sobre lipedema. E aí tem treino para lipedema, dieta para lipedema, atividade física para lipedema. Só que assim, na minha opinião, eu acredito que a atividade física, ok, não pode ter muito impacto, né? Mas assim, é, o mesmo exercício. Não tem, por exemplo, um agachamento para quem tem lipedema ou um agachamento para quem não tem lipedema. Não existe Não isso, né? existe isso. Não existe isso. É claro que as pessoas têm necessidade de se encaixar em alguma coisa, Aham, né? E fica mais fácil você comunicar, você falando, você vai fazer atividade física pro lipedema, aham. do que você vai fazer atividade física. O maior dos problemas é que 90% dos meus colegas médicos não sabem prescrever atividade física. Eles fazem, faça atividade física, mas não te explica como nem porquê. Eita, e tem isso Tem então, isso né? também. Tem isso também. E é muito individual. Cada indivíduo, cada pessoa tem uma forma diferente de fazer atividade física. Então você tem que respeitar aquela mulher que sofre de lipedema, a capacidade dela de fazer determinada atividade Eu já física. vi mulheres com lipedema que fazem crossfit, corrida, e tem muita gente que condena, né, isso pro lipedema. O ultra exercício para uma doença inflamatória nunca é legal. Uhum, Nunca é legal. Mas ela pode fazer para o bem-estar dela, não para o uhum. lipedema necessariamente. Né? Qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Então a gente não pode condenar as atividades Porque o físicas. alto impacto, ele ajuda a inflamar, o que acontece? A alta intensidade ou o Uhum. alto volume, tudo em excesso no seu corpo não é bem visto. Hum, Principalmente se você já tem um problema que chegou antes da alta intensidade. uhum. Né? Primeiro faz o que você consegue fazer. O melhor das coisas é um treinamento funcional, uma musculação, A uma musculação é caminhada. padrão ouro, né? Nossa, eu percebi muita diferença depois que eu operei, na questão do peso, de pegar mais peso, assim, sabe? Eu consigo pegar mais peso agora. Não muito, assim, também, mas bem mais do que antes. Por exemplo, eu fazia no agachamento, no máximo 5 5. Quando eu colocava 10 era morrendo. E agora eu já consigo fazer, tipo, já fiz com 25 50 quilos, fora o peso da barra, né? Fala a barra, vão ser É, 70 quilos nas suas e costas. assim, fiquei assim com aquela sensação, tipo, nossa, me superei. No braço também, eu ainda não tenho muita força no braço. Eu tenho ainda lipedema no braço, eu retirei um pouco, mas ainda fica, né? Não dá pra sair tudo. Mas eu percebo também que quando eu não tô
muito fiel na atividade física e na alimentação, eu vejo a mudança na textura, né, da perna, assim, e assim, é meio frustrante, né? Mas a gente nunca tá 100%, né? Então, vai ter momentos que a gente vai estar ali, né, 100% na atividade física e vai ter momentos que não. E essa doença, ela vai com a gente para a vida toda. A gente tem que ficar o tempo É uma todo. doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que, a partir do momento que você tem que ficar cuidando pro resto da vida. Porque ela vai voltar. Uhum, Bobeou, a alimentação é, está desregulada, a atividade física não é apropriada para você, o sono está errado, as alterações hormonais das estresse. mulheres, Ah, principalmente na menopausa, isso também gera um desconforto grande. Você fala, Gilberto, você falou que uma das causas do lipedema é o estrogênio, né? Que o estrogênio junto com a gordura vira a combinação bombástica. Eu falei, mas a mulher não deixa de produzir estrogênio na menopausa, ele só substitui a fonte. O estrogênio do ovário, que é um estrogênio que a mulher usa habitualmente, o estradiol, ele tem um potencial inflamatório menor do que o produzido pela gordura, que a gente chama de estrona, o estrogênio da gordura. Esse é muito ruim. E a mulher da menopausa só produz estrona, só por causa da gordura. É um estrogênio muito ruim e esse tem que ser nossa. combatido. Não, então, assim, a mulher na menopausa tem que ligar o alerta no nível máximo, assim. Máximo, mulher com lipedema na menopausa, a chance de desenvolver complicações por causa do lipedema é muito grande. É por isso que a gente vai falar já já da reposição hormonal. Mas calma lá. Você estava falando isso de que é uma doença crônica e que pode voltar, não no mesmo lugar. Por exemplo, eu já fiz a cirurgia. Então, tipo, pode voltar no mesmo lugar? Então, você fez a lipo, Aham. né? E com um dos melhores profissionais que existem no Brasil, quiçá das Américas, Uhum. né? Ele é expert nisso. Quando você te faz a lipoaspiração, você tira aquela gordura, aquela célula que está doente. Uhum. Mas ele não consegue tirar tudo. Sim, não dá. Até Então, porque tem um limite, né? tem um limite, talvez você tenha que fazer mais uma ou duas ao longo da sua vida. Aquela célula que ficou naquele local que ele não conseguiu tirar é uma célula doente ainda. E se você pôr ela para crescer de novo e se multiplicar, ela vai crescer e multiplicar doente. É. Por isso que não é, apesar de ser o tratamento definitivo, É, o tratamento definitivo é estilo de vida. exatamente. E aí, olha o que aconteceu. Inclusive, hoje eu fui numa consulta com o meu médico vascular, que operou também junto com o doutor Fábio, foi o doutor Vitor Gornati. E eu falei, doutor, eu acho que o lipedema, tipo assim, ele tá procurando outros focos no meu corpo, assim, sabe? E eu não cheguei a fazer a perna toda, eu não fiz panturrilha toda, foi até a metade, assim, da perna, né? E aí eu mostrei pra ele, eu falei, tô percebendo que tá se acumulando na minha panturrilha, ao redor, assim, sabe? Ele falou assim, é verdade, mano, tá mesmo. E é muito louco isso, e dá uma raiva, assim, uma frustração, porque não tem muito o que você fazer, né? É a questão que você falou, o estilo de vida mesmo, e aprender a conviver. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: quem não tem condições de fazer a cirurgia, porque é muito cara. Eu não sei, eu acho que eu já vi alguns casos de algumas pessoas, muito poucos que conseguiram é, reembolso do plano, ou judicialmente, pelo SUS eu nunca vi. Você tem notícia disso ou não? Não, Também não. não. E assim, quem não tem condições de fazer a cirurgia consegue viver bem com lipedema ou consegue assim só sobreviver? O que você chama de viver e sobreviver, Exatamente. né? Eu tenho dor crônica. Se eu me considero hoje vivendo, Uhum, depois que eu, que bom. né, apesar de ter dor, apesar de não dormir algumas noites, mas eu me considero uma pessoa ativa, Uhum. né? Faço minha atividade Faz física, esporte, né? né? Faço minha atividade física, eu consigo dormir minimamente 5 a 6 horas por noite. E para mim isso é viver, porque eu fiquei abaixo da vivência e sobrevivi muito tempo. Então Aham. qualquer coisa que é diferente daquilo, para mim é viver. Então é muito relativo o que você chama de viver. Uhum. Sim, tem muitas mulheres extremamente resilientes que estão sorrindo, trabalhando, pegando Sim, ônibus, 3 horas dentro do ônibus em pé, porque brasileiro não tem a educação, não tem a compaixão de ver que aquela mulher está sofrendo, sim. não dá o lugar para ela sentar, entendeu? Ainda assim é mãe,
é esposa, é trabalhadora, é mulher, tudo isso, e ela vive bem, porque ela pôs na cabeça dela que ela não tem outra alternativa, né? Principalmente se for mãe, aí é que tira a força não sei de onde. Exatamente, entendeu? Então, é tipo assim, vamos ser um pouco críticos, né? Dizem que Deus dá aquilo que você consegue suportar, né? Do ponto de vista religioso, né? Uhum. Então, aquela carga, aquela mulher suportou. Mas você tem mulheres que não suportam, que deprimem, que se Com certeza. retraem, que têm vergonha da vida e entram num loop que só piora aquele lipedema. E elas vão se agravando, vão inchando mais o pé, doendo mais, sofrendo mais, vergonha de se relacionar. Vergonha de usar uma roupa. Até hoje, assim, eu fiz a cirurgia, mas assim, eu não me arrependo de ter feito a cirurgia, e eu sempre falo isso. Me deu qualidade de vida, me deu um pouco mais de autoestima também, mas eu nunca vou ser como uma mulher que não tem lipedema. Nunca, nunca vai ser igual. Nunca vou ter a perna lisinha como eu gostaria de ter. Então, assim, a gente fica com flacidez, ainda mais quem retira bastante gordura. Eu retirei 4,3 litros, então, assim, Bastante coisa. é bastante coisa. Fiquei com a flacidez e tô, assim, lutando na musculação. Provavelmente vou ter que fazer outros procedimentos e tudo. Mas isso, né, tem um custo alto e leva tempo também. Então, assim, nunca vai ser igual. E eu ainda tenho vergonha em alguns momentos, sei lá, praia, roupa muito curta. E são coisas que a gente tem que conviver e tem que aprender a conviver. Assim, hoje em dia, às vezes, antes eu já fazia isso, mas hoje ainda um pouco mais. Eu me forço, mas no bom sentido, assim, não ao ponto de me deixar, sei lá, mal com isso, mas tentando me motivar a me aceitar, né? E assim, entender que realmente eu preciso viver, que eu preciso viver e não sobreviver com essa doença. Então, assim, às vezes eu coloco um short, às vezes eu coloco e vou pra praia e, tipo, não consigo, não me importo com as outras pessoas, assim, porque é um exercício que a gente tem que fazer na nossa mente também, né? E é uma forma saudável de viver com aquele problema. Eu não falo nem conviver com o problema, é de É, viver com. É diferente, né? é, A ideia, a pessoa, eu convivo com o problema. Não é uma boa conviver, porque conviver você pode simplesmente afastar quando você quiser. é. Ali você vive com o problema. E quando você tem essa autoaceitação, já é um passo para a cura. Cura, pelo menos mental, né? Aham. Não, a gente sabe que é uma doença crônica que é difícil E, cura. e eu sempre falo uma coisa que é assim, a gente tem que entender, nós mulheres que temos lipedema, que a gente não é só essa doença. Beleza, a gente tem lipedema, a nossa perna não é como a gente gostaria, lisinha, bonitinha e tal. Mas, cara, eu hoje em dia descobri, continuo descobrindo a mulher que eu sou. Eu sei que eu tenho muito valor, eu sei que eu sou uma pessoa, sabe, agradável, uma companhia agradável, uma pessoa legal. Então, assim, eu tento focar nisso, nas coisas boas. Esse lipedema, ele é só um detalhe de mim, mas não é tudo sobre mim. Exatamente. Você é Manu, que por acaso tem lipedema. Uhum. Você é muito mais do que lipedema. Mas, por um lado positivo, você acordou várias mulheres para o problema. E quando a gente começa a palavra educar soa estranha, mas educar as pessoas que esse problema existe e que pode acontecer, eu acredito que essa estatística está furada, ou em 10, Sim, eu acho que é bem mais. 3, 4, em 10, principalmente no mundo moderno, que é um mundo que já tem tudo para te adoecer, Uhum. né? Você come comida muito processada, você respira um ar muito poluído, você tem a poluição da tela, entendeu? Tudo aquilo para te tirar do seu normal. É claro que essa estatística está furada. Eu acho que tem subdiagnosticadas. As mulheres são subdiagnosticadas. E muitas das vezes quem faz o diagnóstico de lipedema não é nenhum médico, é esteticista. Sim, foi o meu caso. Foi assim comigo. Eu estava fazendo uma drenagem e aí a físio falou assim: Você já pensou que você pode ter lipedema? Eu falei: Hã? Aí ela falou: É. Aí eu fui na hora no Google, né? Aí, sabe, tipo aquela cena de filme, batendo tudo. Opa, bateu. Meu Deus, é isso, é isso.
E assim, explicou muita coisa. Por que que eu nunca tinha melhora? Por que que eu me esforçava tanto e nunca eu achava que, caramba, é porque eu não como direito, é porque eu preciso treinar mais. Mas não era essa a resposta, né? Mas assim, quem não pode operar? Qual seria, assim, uma dica que ela poderia seguir para ela conseguir viver bem com essa doença? Vamos lá. Comer de forma adequada. E comer, a gente tem que entender o aspecto social disso. Uhum, O que a gente come, o padrão ideal é caro para a maioria da população, uhum, né? É muito mais barato você comprar macarrão, arroz, feijão, do que você ficar comendo salada e proteínas não inflamatórias. uhum. É muito caro isso. Então, pensa que a gente tem que falar para uma população que não tem acesso. Porque se ela consegue fazer isso, a que tem acesso também consegue. Uhum. Então ela precisa se preocupar em comer mais verduras, e pode ser aquilo que ela tem acesso, se hidratar de forma adequada, né? Glúten e lactose tentar evitar e açúcar também, né? Esse é o assunto mais polêmico, né? Esse é o assunto mais polêmico, né? Eu sou de integrativa, né? Minha formação nos Você Estados Unidos acha que não não altera tanto? depende da pessoa. Tem Hum, pessoa que não tem problema nenhum com glúten e com a lactose, uhum, mas sim, a lactose, ela, quando você tem intolerância, ela leva a um aumento da inflamação sistêmica. A mesma coisa do glúten. Se você tem intolerância a glúten não celíaca, que é muito comum, você tem um problema. uhum. E a gente está falando do glúten no Brasil, porque o glúten que a gente come na Itália é outro Sim, glúten. exatamente. Eu até falei sobre isso aqui. É diferente mesmo. Eu amo pão. Pão, se você perguntar pra mim, mano, o que que você mais ama comer na sua vida? Pão com queijo, pão com manteiga, pão com ovo, tudo com pão no meio. Mas assim, eu não sou celíaca, nem intolerante ao glúten, mas eu sinto que quando eu como pão, Dá uma piorada, pesa a perna. e assim, na verdade, eu fico com gás, eu fico inchada, eu sinto essa diferença. Então você possivelmente tem intolerância a glúten não celíaca. Uhum. Então para você, com certeza, glúten não é indicado. Mas eu como um pão assim, umas 2 vezes na semana, um pão francês. De novo, cada um sabe o que pode É. e arca com as consequências É. disso. É muito errado da parte do médico te fazer uma proibição severa. Uhum. Porque você é um ser humano, você tem o direito de furar isso de vez em quando. Você tem que entender o teu paciente, estar do lado dele. Poxa, comeu pão, tudo bem. Se sentiu bem? Não. Tudo bem. A minha nutri até passou uma alternativa. Ela falou, sempre comer o pão com uma proteína, né? O ovo, no caso. E ela me deu uma opção lá de eu nem sei, acho que uma enzima, quando eu for comer, quando eu souber que eu vou comer o glúten, aí eu faço o uso dessa enzima. Então, porque a intolerância, de uma forma geral, alimentar, ela é deficiência de enzima. A alergia é outra coisa. Uhum, Você pode ter alergia ao glúten e alergia ao leite. uhum, E também é ruim, porque também vai te inflamar. Então, uma alimentação menos inflamatória para uma população mais carente é muito difícil. É muito difícil. Porque é muito caro comer bem. é. Então, o que a gente pode falar para as mulheres que não têm um poder aquisitivo muito grande? Evitar ao máximo alimentos processados. Uhum. Isso você consegue comer. Você consegue comer alface, você consegue comer tomate, um ovo você consegue comer. Você não precisa comer massa e pão todo dia. Mas é complicado, porque É nem aquela frase, né? É, como é que é? Desembalar menos e descascar mais. descascar mais. É isso, né? Exatamente. É voltar às nossas origens. Né? A maioria das doenças modernas são doenças de estilo de vida. É o comer errado, errado mesmo, porque não foi feito para consumo humano. O humano acha que foi feito, mas não foi feito. Uhum. É comer errado, é o dormir mal, é o não fazer atividade física, é não namorar. Isso é importante, mas é complexo, que você está com lipedema, você tem vergonha. O que meu marido vai achar? Eu vou falar a verdade? A maior parte dos homens não liga para isso. Tá mais na cabeça da mulher, né? Entendeu? Então, a maioria dos homens, quando está contigo, ele está contigo. Independente do seu jeito, da sua forma, etc. Ele te ama daquele jeito. Mas a mulher se cobra muito.
E ela é muito cobrada pela sociedade. Ela tem que estar sempre bonita, ela tem que estar sempre cheirosa, ela tem que estar sempre pronta para fazer o que for que tiver que fazer, se é cuidar dos filhos, se é até trocar uma Inclusive, lâmpada. já viu aquele filme novo da Demi Moore, A Substância? Não. Vai assistir. Não vou dar spoiler aqui, não. Mas é uma crítica muito forte a essa busca incessante pela beleza, pela juventude. É importante. E em tempos de rede social isso se agravou, né? E não é diferente com uma paciente com lipedema. Ela vai se olhar numa rede social, que é o que tem hoje para se divertir, e ela vai olhar e eu tô inchada, É. eu tô Não, feia. mas sabe que, assim, a maioria das mulheres que têm lipedema não posta foto, assim, aparentemente, assim, mostrando o lipedema. Tanto que muita gente veio falar pra mim, ah, mas nem parecia que você tinha. Claro que não parecia, que eu não mostrava, porque eu, eu sabia o meu melhor ângulo, não mostrava, né, assim, do jeito que era. Então, mas o seu ganho de autoestima é fundamental para você continuar se tratando. Aham, A autoestima é muito importante, né? Tem muitos colegas que não consideram autoestima, eles estão preocupados com a inflamação. Mas você tem que devolver a autoestima dessa sim. mulher. Senão ela não vai aguentar o tranco. Ninguém segura uma mulher segura. Exatamente, Não é isso? exatamente. Ninguém É, segura uma mulher segura. é isso. E de uma forma geral, você comer direito, se hidratar, dormir bem, fazer atividade física que seja para você. Uhum, Não adianta eu pegar uma lipedema grau 3 e só falei, vai fazer crossfit, não vai uhum. E fazer. como é que ela descobre qual é a atividade para ela? É aí que está o pulo do gato, né? Primeiro, os médicos têm que ser melhor preparados para poder prescrever atividade física. Entender como é que funciona o corpo na atividade física. Muitos acham que ficar correndo maratonas emagrece. Não, Não? não. E tá uma febre disso agora, né? Maratona é catabólico. O que significa isso, Gilberto? Destrói qualquer tecido, músculo e gordura. Só que o tipo de atividade física que você está fazendo, por exemplo, uma maratona, você precisa do substrato da gordura para usar de energia, porque você já queimou todo o teu estoque de glicose. Então, a gordura é a fonte de energia do maratonista. Uhum. Se você perceber uma foto do maratonista, ele é um magrinho, quase sem músculo, com uma pochetezinha pequena. Aquela pochete é a adaptação da natureza para esse maratonista correr, Caramba. porque ali ele tem a energia que ele precisa. Só que o maratonista, o primeiro maratonista da história, o que aconteceu com ele? Ele morreu, Meu Deus, por quê? porque ele era um soldado grego que teve que ir de Atenas até a cidade de Marathon, levar uma mensagem que era fundamental para o término da guerra. Caramba. E ele percorreu os 42 quilômetros e 200 metros e, ao chegar e entregar, ele morreu devido ao ultra exercício. Caramba. Lembra que o excesso faz mal? Importante a gente ressaltar isso, né? Ah, Gilberto, mas você está dizendo que maratona é uma atividade ruim? Não é, nada é ruim se você treina para aquilo, se você Aham. prepara o seu corpo para aquilo. O ultra exercício libera muito radical livre, ele inflama. Hum. Imagina E o você. radical livre é aquilo que, tipo, que gera envelhecimento? Então, a gente precisa dos radicais livres, né? Ele também gera o envelhecimento, mas ele também protege o seu corpo. Aham. Ele também ajuda a limpar o teu corpo. Ele não pode ter o excesso dele. Uhum. Nossa, bom saber disso, porque às vezes eu fico igual uma louca, faço 2 treinos, 3 treinos no dia. Por exemplo, antes de vir pra cá, como eu sabia que eu não ia conseguir treinar todos os dias, né, na viagem, aí eu fiz, tava fazendo 2 treinos no dia. Tô fazendo musculação ou funcional, assim, às vezes. Aula de MMA tô fazendo, tô amando, amando, tô apaixonada. E bike indoor, também tô apaixonada. Tudo ultra exercício. Ai, meu Deus, e Você agora? O que que eu não, vou fazer da minha calma, vida? calma, calma. Esses exercícios de alta intensidade são ótimos, mas eles liberam muita dopamina, por isso que você ama. Nossa, eu fico alucinada. É, você tipo faz aquele que a gente chama, e aí a gente vai para cannabis no esporte. Aham, sim, vamos começar a Entendeu? falar disso. Porque dá para juntar o lipedema e cannabis no esporte. Aham, O seu corpo, para se adaptar às alterações do outro exercício, começa a produzir uma série de substâncias. E a que comanda essa liberação de substâncias é a nossa amada anandamida. O ultra exercício libera anandamida. E com isso, maravilhosa. dopamina, com Aham, isso, endorfina.
Se você Nossa, tem, parece que a gente. Desculpa a palavra, mas parece que a gente sai drogada, assim, né? Do literalmente, exercício, assim. Nossa, é como se você tivesse, desculpa, fumado baseado. Você se sente muito bem, muito relaxada, Aham, a cabeça funciona como nunca funcionou, você tem exatamente. uma energia que você, nossa, você pode estar cansada da atividade física, mas a energia mental está lá em cima. Sim, Então tudo isso é bom. o cérebro funcionando. E sabe uma coisa legal que eu percebi no MMA? Eu tenho o TDAH, né? Então, assim, é, é muito difícil pra mim fixar, por exemplo, porque aí a professora dá os comandos, né? Jab direto, cruzado, chuta, joelhada. E assim, tipo, isso muito rápido pra chegar a informação assim no meu cérebro, tipo, demora um pouco, assim, sabe? Então, assim, às vezes eu não consigo, aí eu erro e tal, mas isso tem melhorado a cada aula, assim. Eu acho que eu tô treinando o meu cérebro a trabalhar mais rápido. Sim, porque é uma arte marcial e que você tem que pensar rápido Sim. e tem que estar E tem concentrada. que estar presente, É. 100%. Nossa, isso que eu mais amo. Então você está sendo treinada a tratar o seu TDAH de forma É, comportamental olha que legal. e que vai te liberar a dopamina que você precisa para o TDAH. Uhum. Porque você sabe que o TDAH tem a ver com dopamina também. Tanto é que quando você toma Venvance, é uma anfetamina que leva noradrenalina, adrenalina e dopamina. Mas sabe o que acontece comigo quando eu tomo o Venvance? É, no começo é aquela explosão de produtividade e tal, e dopamina, mas no final do dia cai muito e aí eu fico triste, eu fico, sabe? Mas eu já tô aprendendo a driblar isso. Eu já consegui algumas estratégias. Uma é treinar no final do dia. Peguei, fui pra Velocity, pá, e animei de novo. E a outra, eu tive uma reunião sobre um projeto, tipo, e foi muito animadora, assim, a reunião, então, tipo, fiquei muito animada. Então, eu consegui driblar essa sensação aí de tristeza e da baixa do Venvance. O Venvance, né, é uma droga que deve ser utilizada com indicação correta, né? Só que ela virou uma droga Uhum. quase que recreativa. Todo mundo quer Venvance hoje, todo mundo quer produzir mais. Olha que loucura. A gente vive numa sociedade que tem que ter produção. Mas e o descanso? Como os italianos falam, aquele dolce far niente, né? O fazer nada, o ócio criativo. Você precisa Sim, descansar. com Você não tem certeza. que entregar 100%. Uma pessoa produtiva, ela produz num intervalo curto de tempo. Ela não precisa trabalhar 12 horas por dia Nossa, e o produzindo. TDAH tem muito disso, né? Aquela questão de procrastinar porque sabe que vai conseguir fazer nos 15 minutinhos ali. E o pior que consegue fazer. Consegue, consegue. Entendeu? Eu te entendo. Eu te É, entendo bem, porque eu faço a mesma coisa nas minhas apresentações. Eu viro à noite fazendo e entrego a apresentação. é. Eu podia ter feito 2 meses antes. Sim, tranquilo, calmo, mas não. Não, mas tudo bem. Mas atividade física também é um tratamento para TDAH. Nossa, muito. Aí eu vi que o Vemans estava me fazendo esses efeitos, eu falei, não, não quero mais. E aí foi aí quando eu foquei muito na atividade física e na alimentação, nossa, melhorou muito, muito mesmo. Mas é tudo a mesma coisa, entendeu? E vai melhorar o teu lipedema também. Quando a gente fala de atividade física e lipedema e TDAH, essas coisas todas, a gente fala dos ajustes. O porquê que a atividade de alta intensidade não é interessante se manter ou repetir ela várias vezes por semana? No lipedema, e qualquer coisa como obesidade, celulite, qualquer coisa que é relacionada à gordura, a queima de gordura se dá em baixa frequência cardíaca. Ela não se- Em alta é um outro mecanismo diferente que ele nem sempre funciona, que é Em o quanto mais ou menos a frequência cardíaca? 60% da tua frequência máxima. É a média, a famosa zona 2 para quem corre. Uma vez eu fiz um personal fez um cálculo que era, tipo assim, a minha frequência máxima era, acho que 180. Então tem que ser 60% disso. Isso aí é um cálculo empírico. O que é um Ah, tá. cálculo empírico? É um cálculo que não é 100% correto, não é individualizado para você. Ele geralmente pega a idade Uhum. e tira a idade de 220. Então, por exemplo, você está com 22? Nossa, gente, maravilhoso. Obrigada. 38, doutor 38. Gilberto. Tá ainda na flor da idade, não tem muita coisa pela frente. Você vai tirar 220
Desculpa, 38 de 220, que isso dá em torno de 182 a sua frequência máxima. Calcula 60% disso, a sua frequência que a gente chama de fat burner, queimadora de gordura. Quanto? 60%. Tá. E quem faz, por exemplo, assim, o ideal então é fazer um treino de 40 minutos a 1 hora por dia. Mas, hoje em dia, a gente vê muito assim, a pessoa faz a musculação e depois faz o cardio. Ou na mesma hora, ou em outro momento do dia. É indicado também? Se for fazer esses 40 minutos de moderada a baixa intensidade, não é indicado. São vias metabólicas que não conversam. Sim, o seu corpo entende o exercício como uma coisa como alimento. Diferentes alimentos, diferentes coisas que acontecem no seu corpo. Só que esse correr 40 a 60 minutos em baixa ou moderada intensidade gera uma via metabólica que a cannabis faz igual, Interessante. que é o tal da AMPK, a via metabólica que te queima gordura e que aumenta a queima de energia, aumenta as mitocôndrias. Lembra das mitocôndrias do segundo ano, do segundo grau, ou Não ensino médio? lembro. Mitocôndria é a usina de energia da tua célula, Aham. que você herda da sua mãe. E tem os estudos de lipedema, que já que ele é hereditário, relacionado à má função da mitocôndria. Ela não funciona direito, você não queima energia direito, você aumenta a quantidade de radicais livres, inflama mais E acumula, e né? acumula aquela gordura. Então, a atividade física de baixa intensidade para o lipedema é essencial. Musculação. O cardio de 40 a 60 minutos, de baixa intensidade. Sim. Caminhada. Caminhada, natação, bike, escada, mas de baixa intensidade. Não deixar chegar em pico de frequência cardíaca. Ah, mas Gilberto, eu li em algum lugar que a alta intensidade também queima gordura. Queima de um mecanismo diferente. Queima como se fosse um excesso de oxigênio que ele precisa pôr para queimar e ele não tem. Então, tem como se fosse um débito desse oxigênio. E quando você para a atividade física, esse oxigênio vai entrando e vai queimando essa gordura por 24 horas. O nome técnico disso é EPOC, que é um déficit de oxigênio que você gera na alta intensidade e quando ele entra, quando você está com a frequência cardíaca mais baixa, entra queimando essa gordura. Nossa, bom saber Só que disso. você não... Quando você vai fazer atividade de alta intensidade? Depois da musculação. Sim. Essa você pode fazer. E é 20 minutinhos a Eu mais. acho que a musculação sempre vem primeiro, né? Sempre a prioridade. Você Ou tem não? que ter o equilíbrio. Em termos de atividade física, qualquer movimento é melhor do que nenhum. Mas se a gente tiver que trabalhar e uma pessoa tem disponibilidade para isso, a gente tem que trabalhar todas as valências. A cardio, a força, a potência, a flexibilidade. Não adianta você fazer musculação e não conseguir pegar no chão nada. Entendeu? Então, assim, você tem que pensar em tudo que o ser humano fazia há 3.000 anos atrás. Certo. Então, a cannabis, ela ajuda no tratamento do lipedema, no desempenho esportivo. Com certeza. Por quê? Quais são? Ela tem propriedades anti-inflamatórias, neuroprotetoras, ajuda na recuperação muscular também, né? Sim. O grande indicação de cannabis no exercício físico é a recuperação muscular. É a maneira que aquele músculo se comporta, principalmente na presença do CBD. A gente pode falar de CBG, mas principalmente no CBD. O CBD é a grande molécula para o atleta. Ele vai ter não só uma melhor resposta inflamatória da atividade física, reduzindo o tempo de recuperação, mas também tem estudos mostrando que aquele CBD pode promover a médio e longo prazo novas células musculares. É por isso que, assim, muitos atletas estão utilizando o CBD, né? Agora nas Olimpíadas, também em outros esportes, acho que no MMA foi liberado até o THC. Então, a grande molécula é o CBD. O THC é usado para alívio da dor, alguns casos que a ansiedade diminui com o THC, e alguns pacientes referem a aumento do foco. Então, alguns atletas buscam isso. Qual é o problema? O THC é doping. Sim. E ele só é liberado mediante a autorização específica se fizer sentido para aquela equipe médica que está julgando aquele caso.
Então, por exemplo, se você for usar o THC alegando foco, não vai Não ser vai. liberado. TDAH, você tem 300 outras medicações antes para você usar. Mas o CBD isolado e o Broad, CBG, Não pode? pode. Não pode? Só o CBD isolado. Só o CBD isolado. Só Por o CBD quê? isolado. Porque todo canabinoide, com exceção do CBD, é proibido pela Agência Mundial Antidoping. Por falta de conhecimento, de estudo, porque... Porque para ser doping, uma substância primeiro tem que ser lesiva ao paciente, ao atleta, dar vantagem competitiva e ferir o espírito esportivo. Para ser doping tem que ter duas características dessas três. O THC ainda tem muita coisa na literatura, principalmente do recreativo ou do uso adulto, depende de quem está falando, né? Do mal que ele faz. Realmente, o excesso de THC faz mal. Lembra, os excessos fazem mal. O excesso de THC é neurotóxico. Ele, em dose ideal, não é neurotóxico, é neuroprotetor. Só que o fumado é neurotóxico. Tanto é que a gente tem problemas de adolescentes que fumam a vida inteira e tem um neurodesenvolvimento prejudicado quando não desenvolve uma esquizofrenia. Então, assim, não é uma molécula só do bem. Dependendo de como você usar, ela vira do mal. Sim, com certeza. E não é para todo E mundo, não é né? para todo Porque tem mundo. pessoas extremamente sensíveis ao THC. Muito sensíveis. Muito sensíveis. Então, pode fazer mal. Então, já entra ali com... Sim. Dar vantagem competitiva. Não, absolutamente todos os artigos que a gente tem de cannabis no esporte, nenhum deles provou vantagem competitiva. Então, tudo bem. Só que tem tal fere o espírito esportivo, que é muito subjetivo. Como tem vários países no mundo que têm a proibição mesmo da medicinal, então fere o espírito esportivo porque poucas pessoas Porque teriam não é um acesso. consenso. Não é um consenso, não é uma coisa que todo mundo possa usar. Então fere o espírito esportivo. Por causa desses dois, o THC, o CBG, o THCV, CBN, CBC, tudo é considerado doping. Caramba. Mas o CBD não. O CBD isolado não. O isolado não. Então, o Broad, que não tem o THC, também é doping. Caramba. Qual é a vantagem? A Agência Mundial Antidoping já está olhando a cannabis de uma outra forma. Ele já faz o peso da punição menor do que para outras drogas ou outros métodos de doping. É muito mais educacional. Mas você acha que vai chegar um momento que não vai ser doping? Com exceção do THC? Eu acho que sim. Acho que quando a gente tiver bem estabelecido toda a linhagem científica dos canabinoides principais, eu acredito que em algum momento eles vão deixar de ser doping e vão entrar na mesma leva do CBD. O CBD hoje você pode e deve usar em competição. Vai te ajudar muito, você melhora sono, recuperação muscular, diminui a ansiedade, pode até melhorar o foco. Então, assim, o CBD por si só já é muito bom. Então, vamos até ele. E o interessante é que é só em competição. No treino você pode usar todo o resto, tá? Inclusive THC. Você suspende 15 a 20 dias antes, passa por CBD isolado e vai para a tua competição. Ah, lembrei de um fato aqui, que antes da minha cirurgia, você falou que eu tinha que suspender por uma semana antes e voltar 48 horas depois, né? Isso. Por quê? Então, é uma molécula lipossolúvel. Por mais que a meia vida dela seja de 6 horas, 8 horas, dependendo do canabinoide, ele se armazena na sua gordura. Então, você pode ter um fenômeno dessa substância fazer uma circulação de novo, de voltar para a sua... E ela passa pela mesma via de detoxicação, ou seja, de como o seu corpo lida com aquela substância no fígado, que o anestésico. Então, poderia ter que se dar mais anestésico ou menos anestésico, pondo em risco, não a cirurgia, mas o ato anestésico. Por isso que a gente pede para suspender com esse tempo de... E no lipedema, doutor, quais são os fitocannabinoides que você gosta mais de usar? Vamos lá. CBG, meu queridinho. Ai, meu também, eu adoro. É. Apesar de que ele abre um pouco o apetite, né? Porque ele é molécula-mãe, ele vai se transformar no que ele achar interessante no teu corpo. Mas ele, de forma isolada, sem fazer o que o seu corpo acha que deve fazer, é um potente anti-inflamatório. Sim. Mais do que o CBD. Então, isso já é uma boa coisa. Eu gosto muito dele para dor também. O CBD. O CBD também é uma boa
opção, não só por causa de dor, mas porque um dos mecanismos metabólicos, ou seja, de como o seu corpo trabalha com o CBD, é a destruição da gordura. Ah, legal. E o THCV hoje em dia também. Então você pode fazer essa associação, né? A literatura é pobre sobre o uso tópico, mas faz sentido o uso tópico do CBD. Faz sentido o uso tópico do CBG. Ah, então, inclusive eu uso através de óleo de massagem, eu uso um óleo de massagem com CBD, CBG e CBN, maravilhoso para fazer drenagem, e um gel também com mentol, CBD e capsaicina, assim, é excelente também. Eu Maravilhoso. falo que é uma bruxaria, eu sempre falo isso aqui. O pessoal já deve estar cansado de me ouvir falar isso, porque, caramba, já me salvou tantas vezes, sabe? Torcicolo, dor na lombar, dor no joelho, dor muscular, dor de cabeça na minha filha, assim. Ontem eu passei num amigo meu que é cabeleireiro, ele tem artrite, tava tipo uma bola, assim, vermelha aqui no punho dele, essa parte aqui, como é que é o nome? Aqui é o É, carpo. isso. Tava enorme, assim, aí eu passei, coisa de 10 minutos, passou a dor e começou a desinchar. Ele falou assim, minha amiga, eu quero isso, eu quero comprar agora. Sim, o pessoal gosta É muito, entendeu? muito bom. Os atletas usam muito, né? Eu uso com os atletas, até porque a absorção É. sistêmica é muito baixa. Não, a chance da gente de ter um doping é muito pequena, mas existe. Isso eu tenho que deixar. Então, assim, cuidado com quem que você faça a coisa, entendeu? Aham. Porque, assim, porque o médico está se pondo em risco nisso também. É. Então, né? Mas esses são meus queridinhos. CBD, CBG, CBN, E THCV. top. Então, inclusive, eu queria que a gente falasse do THCV. Você tem utilizado bastante na sua prática. Eu queria que você contasse um pouco assim dos casos que você atende De das lipedema. pacientes de lipedema. É. Então, a maioria dos pacientes que chegam para mim não são de lipedema. Eu diagnostico no consultório. Caramba. Aí faz a mesma coisa que, nossa, faz Sim, sentido. tudo a ver. E elas geralmente ou vão procurar a orientação para atividade física, melhora de qualidade de vida, ou tem um outro problema que não aquele. E a gente acaba, ok, já que tem diagnóstico, vamos tratar? Então a minha conduta inicial é sempre um óleo misto de CBD e CBG para via oral. Uhum. Se tiver com muita dor, aí eu uso um pouquinho de THC para dormir, principalmente, um desconforto muito grande. Tem mulheres que sofrem horrores com isso. A gente dá um pouquinho de THC para deixar ela dormir. Aham. Mas lembra que o problema do THC é o apetite. É. Né? Tem que tomar e dormir para não ficar com fome. E o THCV justamente para controle desse apetite e para ajudar na queima de gordura, que tem uma ação muito semelhante do CBD, Então, metabolicamente falando. eu senti isso com o THCV. Eu senti que eu meio que dei uma secada com ele, assim, sabe? Porque melhorou minha compulsão por doce e eu senti, assim, visivelmente meus músculos, principalmente, assim, membros superiores, ficarem mais, sabe, mais sequinhos, assim, mais aparentes. Sim, porque ele tem uma ação muito parecida com o do CBD quando se fala de gordura. O CBD, além de facilitar a queima de gordura, ele também tem o poder de trazer aquela gordura amarela para o que a gente chama de gordura bege. O que é isso, Gilberto? A gordura amarela ela só tem como função inflamar e guardar energia. A gordura bege não, ela tem muitas daquelas usinas que eu falei para você, as mitocôndrias, Uhum. dentro dela. Então ela é metabolicamente ativa, ela queima gordura também. Nossa. É a gordura dos bebês. Quando eles nascem gordinhos, Uhum. mas queimam uma energia Sim. desgraçada, porque eles estão lotados de mitocôndrias, inclusive na Aham. gordura. O CBD tem esse poder de quase chegar a essa gordura marrom, ele faz em bege, que é uma gordura E o intermediária. THCV também. O THCV também. Nossa, que legal. Então, o THCV aí veio realmente Para ajudar. para ajudar Não é a muito. única droga, não pode ser considerada a Uhum. única droga para tratar obesidade, diabetes, Sim. etc. Tem que ter o apoio alopático, Aham. mas é uma droga que muda muito o jogo aí. Agora sim, assunto polêmico aqui. Tratamento para lipedema com implante hormonal. Tá, vamos lá. Existe uma molécula do implante hormonal, que é a gestrinona, que ela atua
brigando pelo receptor de estrogênio. Então, ele impede que aquele estrogênio entre e faça a proliferação daquela gordura e daquela inflamação. Então, um dos estudos que está tendo na gestrinona é no uso do lipedema, que é o famoso chip da beleza. Eu não gosto desse nome, é Eu um não nome gosto horroroso, também. é um nome que simplifica demais todo o potencial terapêutico de uma molécula que tem um grande potencial para o lipedema, Uhum. não para os fins estéticos, mas para os fins de tratamento efetivo do lipedema. Porém, existem poucos estudos. E para os médicos aceitarem, não os médicos que já trabalham com gestrinona, mas o Conselho Regional de Medicina, as sociedades de endocrinologia aceitarem o uso da gestrinona para isso, precisa de mais estudos. Esse é o lado do Gilberto isento de paixões. Uhum. Mas o Gilberto que usa a gestrinona, já associado ao uso da cannabis, eu tenho uma mulher completamente diferente. Eu já ia falar isso. Você transforma vidas. É assim uma coisa surreal, não é? Lembrando que é um hormônio que não é natural, que é produzido pelo homem e que tem seus efeitos adversos. Principalmente daquilo que a gente estava falando, da mulher na menopausa, que é aquela mulher que a gente tem que prestar muita atenção e ajudar mesmo, assim, e usar todas as ferramentas para ajudar essa mulher, né? Sim, mas entra nesse delito, problema que você falou, polêmico, Uhum, porque existem médicos que defendem, tem médicos que condenam de uma forma quase que com uma pena de morte. sim. E existe um meio termo nessa história, nem tanto cá, nem tanto ali. Mas esse meio termo ainda não chegou, porque houve uma banalização só para os fins estéticos dessa molécula. Existem problemas éticos aí que vão além. Né? Eu acho, por exemplo, que às vezes uma cirurgia plástica tem piores consequências para o indivíduo do que um uso de um determinado hormônio. Uhum, De novo, acho a cirurgia plástica fundamental, mas a maior mortalidade de cirurgias no Brasil é de lipoaspiração. Isso ninguém comenta, uhum, isso ninguém fala. Por quê? Porque vai pôr a população contra os cirurgiões plásticos. Longe disso, a gente não quer isso. A gente só quer conscientizar as pessoas que lipoaspiração é um procedimento cirúrgico que deve ser indicado de forma correta e que não pode ser feito por qualquer profissional. uhum. Tem que ser para o cirurgião plástico habilitado a fazer E não tal. pode ser banalizado também, né? Não pode ser banalizado. Não pode ser, eu vou emagrecer, vou fazer uma lipo. Não, você vai Uhum. emagrecer, depois você faz a lipo. Aham. Entendeu? Então, existe um ditado na medicina, que foi meu professor de cirurgia que disse, que fala que não tem animal mais predador na natureza que um cirurgião com fome. Eita. Ele vai indicar qualquer coisa. Entendeu? E aí Forte. aumenta o risco. Então, antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, procure saber quem é o cirurgião que está te operando. Tenha referências dele. Saiba que ele é uma pessoa séria. Porque senão você pode virar mortalidade. Você vai entrar na Nossa. mortalidade. Sim, E a gente está falando de bastante gente que morre. sim. E esse dado é público. Não é uma invenção do Gilberto. É um dado público. Qual é o problema, então, de eu usar uma gestrinona, que eu tenho poucos relatos de complicações graves com o uso da gestrinona? Falta de estudo. Sim. Eu preciso estudar mais. O que que seria o pior cenário da gestrinona? Uma insuficiência hepática, porque ela usa o fígado, mesmo sendo colocado Uhum, não oral, ela pode gerar uma insuficiência hepática. uhum. Né? Ela pode gerar um... Mas isso pode ser acompanhado, né, por exames e tudo. Pode. É prudente sempre você fazer, antes de colocar o implante, fazer aquele hormônio de forma não prolongada. Então, uma forma que você consegue reverter de forma fácil. Uhum, No caso da mulher, fazer uma gestrinona vaginal. Porque se der qualquer problema, você suspende. E se eu uhum. for pôr o implante em você, ele... Você costuma usar só gestrinona, testosterona também? eu uso muito pouco testosterona para lipedema. Uhum. A menos que a mulher tenha uma queixa muito grave de uma libido hipoativa, de uma queda de energia fundamental, que aí justifique o Sim, uso da na testosterona. menopausa tem muito essa queixa também, né? Tem. Lembrando que as mulheres que têm alguma contraindicação ao estrogênio, a testosterona, em uma dose um pouco maior, apesar de dar sinais masculinos, transforma-se em estrogênio.
Então, paciente com câncer de mama tem alguns estudos tratando essa menopausa da paciente com altas doses de testosterona, altas doses para a mulher, Uhum. com altas doses de testosterona, entendeu? Então, para poder ter o mínimo de estrogênio que ela converte a partir da testosterona. E a cannabis também é indicado para mulher na menopausa? Sim, Você prescreve? sim. Que bom. Não só para os sintomas vasomotores, mas também para os sintomas psiquiátricos que geram menopausa. Sim, né? A mulher na menopausa, Insônia, né? o estrogênio é o hormônio que mais libera dopamina no corpo. Tira isso da mulher. O que vai acontecer com ela? É. O estrogênio, ele é responsável Nossa, pela mas a fabricação. gente sofre, viu? Meu Deus do Eu céu. sei. E vocês ciclam. Estrogênio alto agora, baixo agora. Aí ele está mais alto do que deveria. TPM. É Gente, complexo. acho que os homens deviam fazer uma faculdade para entender a mulher e, e saber tratar, porque olha, não é fácil. Não, não é. Não é fácil ser mulher. Não é. Muito por causa dessa característica cíclica. Não consegue. Hoje você está bem, amanhã Sim. você pode estar triste pra caramba. Você... Nossa, eu na TPM, assim, é uma quase depressão, assim. Eu já fiz o uso de implante, eu fiz gestrinona com testosterona, mas, assim, daqueles que é absorvível, Uhum. aí dura uns 6 meses. E vou fazer novamente, porque, assim, eu tô muito... A TDPM que fala, né? Nossa, tá muito forte. É muito forte. Transtorno difórico pré-menopausa. Exatamente. Pré-menstrual. Pré-menstrual, menopausa, que você falou tanto, desculpa, gente, tá? Mas é mais ou menos isso, É. entendeu? A complexidade da saúde feminina é grande. O cannabis pode ajudar? Pode ajudar. É opção para todas as mulheres? Não. Uhum. Como tudo na cannabis cannabis não é para quem quer, é para quem pode. E não estou falando de parte financeira, é para quem realmente pode. Para quem é, digamos, compatível, né? Então, nunca vai ser uma primeira linha de tratamento nos próximos 5 ou 10 anos. Talvez mude isso. Uhum. A planta ela vai deixar de existir em breve para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica vai fabricar seus próprios canabinoides. Porque ela já entendeu que não tem como competir com a planta. Uhum. Mas nós podemos continuar usando a planta. Uhum. E vamos usar. Porque é a forma Por favor. do maior farmacêutico da história, que é Com Deus. certeza. Entendeu? Deus deu isso pra É gente. incrível, né? Essa planta é incrível demais, porque tudo se aproveita dela, né? Tudo, 100%. Tudo. Você faz diesel com ela, você Tudo. faz roupa, você faz comida, Tijolo. Enfim, são infinitas possibilidades. Doutor, a gente está chegando ao final aqui. Foi tão leve. Olha quanto 62 tempo. minutos e... 63 minutos, Só que eu ainda tenho algumas perguntinhas aqui para fazer, tá? Tá, então vamos fazer bate rápido. É um quadro aqui que a gente tem que chamar Zona de Desconforto, Oba, tá? Tem marca ruim no mercado hoje? existe. Muito pouco, médio? O que eu chamo de marca ruim? De novo, eu acho que cada player desse mercado tem uma função. Mas as marcas têm que ter um mínimo de controle de qualidade. E tem muita marca que não tem. Uma marca que não me apresenta minimamente certificado de análise, eu já descarto. Uhum. Uma marca que vem de forma obscura para o mercado, eu já descarto. Porque depois eu não tenho com quem reclamar. Eu como prescritor e você como paciente. Sim. E é o seu nome ali, né? Então, evitar marcas obscuras. Existem outras formas de você adquirir cannabis medicinal. Existe o habeas corpus. Você vai plantar e você mesmo produz, então você é responsável integral pelo aquilo que você está produzindo. Nesse caso, não tenho talento nenhum. É difícil. Dá trabalho. É muito difícil. Dá trabalho. Essa plantinha para crescer dá trabalho. Né? Tem toda uma ciência e cultura por trás. Existem as associações, que elas são uma forma positiva no primeiro momento, mas elas, infelizmente, por conta de legislação, elas não conseguem manter um controle de qualidade muito grande, porque nem toda semente consegue entrar e ela, às vezes, não consegue repetir a mesma planta. Então, oscila muito padrão, esses óleos. Né? Mas elas são fundamentais porque muita gente com baixo poder aquisitivo não tem outra forma de adquirido que não seja pela... Só que, assim, também tem muitas... tá barateando muito, né, o mercado.
É normal, tem mais, É. você está vendendo mais, né? Você está com mais acesso, e quanto mais acesso, mais barato fica, Uhum. né? Todo mundo toma aspirina custa centavos, É. entendeu? Próxima pergunta. Você já viu casos de prescrições erradas? Aquilo que a gente estava falando no começo. Então, prescrever cannabis não é fácil. Não é que seja errada, é que talvez o colega não tenha prestado atenção em todo o resto do paciente e às vezes tem uns excessos. Ou ao contrário, ou é subutilizada, subdose, e o paciente diz que não faz efeito e descarta uma coisa que tem um potencial enorme. Então não vou dizer que é errada, vamos dizer equivocadas. É. Bastante prescrição equivocada. E é triste isso porque às vezes o paciente desiste, né? O paciente desiste. E não é incomum o paciente na segunda semana ficar chateado com você porque não funcionou do jeito que ele expectou. Então, a primeira coisa que o prescritor de cannabis tem que fazer é alinhamento de expectativas, para não gerar frustração. E explicar que vai demorar até 3 meses para chegar na sua dose terapêutica. Você só declara a falência da cannabis depois de 3 meses. Antes disso, não tem É o que como. eu sempre digo. Foi mais ou menos a época que aconteceu lá com a gente também, com meu filho. Doutor, qual a sua opinião sobre a descriminalização e a legalização? Isso é muito individual, né? Eu sou minha orientação política é libertária. O que é isso? Eu sou a favor de tudo que não prejudique o ser humano. Se você for usar e não fizer nenhum ato que seja prejudicar o outro, usa. Já respondeu mais ou menos? Sim, sim. A mesma coisa de outros assuntos polêmicos que o libertário tem. Quer fazer aborto, faça. Só não... O problema é seu e sua consciência, entendeu? Quem sou eu para dizer o que você vai fazer ou não fazer? Desde que você não me machuque, faça o que você quiser. Esse é o princípio do libertário. Então, sim, sou a favor. É isso. Última pergunta. Qual é a transformação que você deseja proporcionar na vida das pessoas com a cannabis medicinal? Nossa, quero devolvê-las aquele brilho da vida, O que né? aconteceu com você, né? Foi o que aconteceu comigo. Viver. Tirar ela do sofrimento o máximo que eu conseguir para dar uma esperança de vida para essa pessoa. Eu com certeza posso te falar, a cannabis mudou a minha história de vida. E eu só tô aqui hoje conversando com vocês porque eu tive coragem de romper com todos os preconceitos, inclusive os meus, com relação à planta. Lembra, eu era cirurgião geral. Verdade. E dar o passo de me doar como paciente para a cannabis medicinal. Graças à cannabis eu tô aqui hoje e eu só tenho a Que agradecer. lindo! Olha, os olhos deles estão brilhando, gente. Que lindo! Nossa, eu entendo muito exatamente o que você está falando, porque foi isso que aconteceu comigo também. E é curioso que, assim, a maior parte das pessoas que estão hoje nesse mercado tem uma história muito forte, né, com a cannabis e acabam se apaixonando, assim, por essa planta e defendendo mesmo. A gente fala que virando testemunha da cannabis, porque não tem como, não tem como, né? E hoje é basicamente o que eu vou falar nos congressos, muito é sobre cannabis medicinal. Porque se a gente tem que espalhar essa palavra, a gente tem que espalhar o que é real da cannabis medicinal, o que é mito da cannabis medicinal. Bater no chão e dizer, olha, gente, isso funciona, faz bem, não é para todo mundo, não é para todo mundo. Mas existem mais de 50 mil estudos. Não é possível que isso não é considerado evidência. Não é possível que não tenha 2 ou 3 ou 5 meta-análises boas atrás disso. Então, a mensagem sobre cannabis medicinal para todos é: livre-se dos preconceitos, se permita. Você vai aprender a viver de uma outra forma ou vai voltar a viver de outra forma. É muito bom. Tá na dúvida, procura quem sabe. Exatamente. Inclusive, essa é a deixa que eu já ia falar. Quem tiver interesse, né, em fazer uma consulta com o doutor, pode falar com você lá no Instagram, né, nas suas redes Pode. sociais, que é @doutorgil, né? Doutor por extenso, Aham. DOUTOR Gil, lá no Instagram. Faz consulta online também, né? Faço consulta online, é uma consulta online, tem um tempo de consulta online, né? Então,
E ali eu direciono para a minha secretária, para ela fazer tudo direitinho, explicar valores, essas coisas todas, tá? Então, E entender se aquela perfeito. pessoa tem indicação ou não, né? É muito frustrante você falar, pô, você não tem indicação. Mas Mas eu acho que hoje em dia é mais difícil, né, encontrar uma pessoa que não tem indicação. Nem para um CBD isolado, para um CBN, assim, para uma insônia. é que pode, é assim, no começo as pessoas me procuravam para justificar o uso recreativo. Então essa pessoa não tem a indicação que ela Ah, quer. sim, Então você tem que entendi. falar para ele, não vai servir para É, você. entendi. Ao Sim, contrário, vai verdade. fazer com que você não procure mais Uhum. a forma recreativa. Vai querer? Não, não. Então sai, É entendeu? isso. Ai, doutor, amei demais o nosso papo aqui. Espero tê-lo mais vezes. E assim, que bom que coincidiu as nossas agendas, né? Porque a Amém, gente né? já tentou várias vezes, já encontrei com o doutor Gil lá em Belém, né? Já provou do açaí de verdade, Nossa, é muito maravilhoso, bom. peixe, né, de lá. E agora finalmente deu certo. Amém. Espero que você volte. Ah, Muito com obrigada. certeza. Com certeza. Muito obrigado, Manu. É sempre bom estar com pessoas que falem a mesma língua, que entendem o que você passou de outras formas, mas sabe o Uhum. valor que é viver com cannabis. Ai, que bom. Obrigada. É isso. Tchau, gente. Tchau.